Um cara que sofre uma decepção amorosa, mas tem medo de se relacionar com outras pessoas, com medo de se machucar novamente? Essa história é bem parecida com a minha, mas hoje não é a minha história que eu vou contar pra vocês. Eu venho falar do arco novo de Love in the Air, Prapai e Sky. Opa, tudo bom com você? Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal. No vídeo de hoje nós vamos falar do episódio 8 de Love in the Air. Chegamos ao arco de Prapai e Sky. Vocês estavam muito ansiosos pra chegar logo a este arco, né? Porque vocês queriam ver como seria a história deles aí. E hoje, finalmente, iniciamos aí o arco desses dois personagens. E a gente vai comentar tudinho o que aconteceu neste episódio. Mas, obviamente, antes de eu começar a falar aqui pra vocês tudo que aconteceu nesse episódio, eu peço que você deixe seu like, se inscreva aqui no canal se você não é inscrito, ativa o sininho de notificações pra vocês serem notificados quando eu lançar um vídeo novo aqui no canal. E vem comigo, bora falar de Prapai e Sky em Love in the Air. O episódio começa voltando no dia da corrida de rua que a gente teve lá. Primeira corrida. O Rain e o Sky, eles estão ali para invadir a corrida. O Rain, ele acaba invadindo a corrida. E o Sky, vendo ali que o Rain, ele entrou na corrida e com medo de lá ter outros caras parecidos com o ex dele, ele vai atrás de Rain. Só que o Rain, ele é salvo pelo Pipayu ali, né? O Payu tira ele dali. E o Sky, ele fica ali à mercê de todo mundo. E os seguranças vai atrás dele. Só que aí, a gente tem o Prapai. Ele vê que o Sky, ele tá ali meio perdido no meio da multidão, e ele vê que os seguranças estão indo atrás dele, então ele decide ir atrás do Sky. Ele chega lá, o segurança tá conversando ali com ele e fala: não, este cara aqui, ele tá comigo, ele é o meu garoto. Então os seguranças, eles percebem ali que ele tá com o Prapai, eles deixam ele lá. Então o Prapai, ele leva o Sky ali pra um cantinho, e aí ele fala pra ele: você entrou aqui escondido, tô sabendo, mas pra você sair daqui, você tem que dar alguma coisa em troca. Então o Sky, vendo que ele não tem uma solução ali pra sair, o que ele faz? Ele puxa o Prapai para um beijo. E aí começa o nosso episódio. E uma ressalva que eu tenho aí pra falar pra vocês: a abertura. Eles mudaram a música da abertura. Meu Deus! Gente, eu assistia a abertura de Love in the Air porque eu amava aquela música. E aí eles mudaram a música, mudaram a abertura ali, porque também na abertura anterior tinha muitas coisas ali de Rain e Payu, agora eles mudaram pra mais pra Sky e Prapai. Mas a música, gente... não, eles mudaram a música. Essa nova música eu não curti tanto, então pode ser aí que nos próximos episódios eu não assista a abertura. Eu pule ela de uma vez, mas a outra, gente, ela era incrível. Eu amava aquela música, eu sempre escutava ela quando eu entrava no episódio. Então sai da abertura e o Prapai, ele leva o Sky para um hotel. E quando chega lá, gente, começa aquela pegação, os dois começam a se pegar ali. Tem a fatídica cena da cavalgada, que vocês estavam ansiosos para ver essa cena. E aí, gente, eu assistindo essa cena, eu já tava vermelho de vergonha, porque eu tava morrendo de vergonha de tudo que tava acontecendo ali. E ainda por cima, o que acontece? A minha mãe entra no meu quarto e eu tava assistindo a série morrendo de vergonha. Ainda bem que eu assisto essa série no meu celular. Imagina se fosse uma TV enorme, minha mãe vendo eu assistindo Love in the Air. O que que ela ia pensar do que eu tava assistindo? Gente, eu tava morrendo de vergonha e aí eu queria enfiar minha cara dentro do buraco de vez, porque assim, gente, eu tava morrendo de vergonha. Aí eles relembram aquele momento de Rain e Payu, do primeiro beijo deles, onde o Rain fala ali pra ele que ele vai conquistar e whatever. E aí a gente volta de novo para o Sky e ele tá saindo lá do hotel. E quando ele sai, ele começa a pensar e ele fala: eu sabia. Ele é igual o meu ex. Ele é babaca como todos os outros. E aí a gente vê aí que o Sky, ele tem uma pegada aí no ex. Ele tem um romance aí mal resolvido, uma história mal resolvida. E ele, assim, tá decepcionadíssimo. Ele não consegue acreditar novamente no amor e que alguém tem desejos ali por ele. Gente, é muito triste isso, né? Muito, muito triste, coitado. No outro dia, o Prapai, ele tá ali no escritório dele e, obviamente, a mente dele tá pensando em Sky, né? No momento que eles estiveram ali juntos. Ele quer saber quem é aquele garoto, porque aquele garoto não deixou o telefone e nem falou o nome dele. Então não tem como ele investigar pra saber quem é o Sky. E aí chega o irmão mais novo dele ali na empresa, no escritório dele, e ele começa a falar: será que não sobrou nenhum homem pra mim? E o Prapai fala: aqui estou eu, rico e bonitão. E o irmão dele fala: eu não quero um homem rico, eu quero um homem selvagem. E aí o Prapai chega e fala pra ele: mas como você sabe que eu não sou selvagem? E gente, eu fiquei assim: oi? Pra onde que essa história tá indo?
o que tá rolando aqui? Gente, pra mim, essa história ficou em sexto lugar. Não sei se vocês me entendem. E aí eles falam que os pais deles querem que eles arrumem uma pessoa fixa ali pra ficar com eles, tipo um namorado. Mas o irmão de Prapai, ele fala que a vida solteira é muito melhor, que é muito melhor viver em liberdade. E o Prapai concorda ali com ele. Gente, vão se acostumando com esses diálogos constrangedores, porque, assim, Love in a Year, a história de Prapai e Sky, só veio assim com diálogos totalmente constrangedores. A gente nem chegou na nata dos diálogos constrangedores, gente. Meu Deus do céu. É cada coisa constrangedora que vocês nem imaginam que vem por aí. E aí depois disso fica passando algumas cenas do Prapai e do Sky, eles ali pensando no outro, e fica passando uma narração de um podcast, que é um podcast que o Sky, ele tá escutando, e neste podcast fica uma mulher falando ali, como você faz pra esquecer alguém? Gente, o Sky, ele tá querendo esquecer alguém, ele tá querendo esquecer qualquer pessoa ali, ele tá apelando até pra podcast motivacional, tá apelando até pra coach, coitado do garoto, tá decepcionado mesmo, pra acreditar em coach, coitado dele. Então tem um salto temporal ali de 3 meses, e a gente acaba descobrindo que o Sky, ele faz parte ali do conselho estudantil. Eles estão ali reunidos pra descobrir como que eles vão fazer ali a recepção dos calouros, qual roupa que eles vão usar, a camisa que eles vão usar. E tem 2 caras que eles começam a brigar pela estampa, que um desenho de um jeito, um desenho do outro, e eles querem cada um do seu jeito, e eles começam a brigar ali, e obviamente quem separa essa briga é o Sky, que é o único sensato que tá ali naquela sala, que foi o único que levantou pra falar alguma coisa. Gente, assim, o caos, esse menino só entra enrascada, coitado. E aí, em paralelo com essa cena, a gente vê o Prapai ali, ele tá no hotel, ele tá com um cara, e aí o cara, ele começa ali a dar uns beijos nele, a tentar pegar ele ali, só que o Prapai fala, não, eu não quero hoje, eu tô te dispensando, você pode ir embora, quando eu tiver afim, eu te ligo. E assim, gente, o Prapai, ele dispensando alguém, é algo muito sério. Então já vamos fazer uma coisa aqui. Vamos tirar a coroa de gado de Paiu e coroar ali o Prapai, gente. Porque esse cara, em 20 minutos de episódio, ele já tava gadíssimo ali pelo Sky. Então assim, Paiu, você perdeu o seu posto de gado do ano. Vamos passar para Prapai. Então o Sky, ele passa a noite inteira dele lendo alguns mangás. E quando ele percebe, já é de manhã, ele tá com sono, tá morrendo de fome e precisa tomar banho. Então ele vai fazer um macarrão instantâneo ali, um miojo ali pra ele. Enquanto ele tá fazendo, ele recebe uma ligação. E quem liga pra ele? O Prapai. O Prapai liga pra ele, falando que ele vai correr atrás dele ali. Só que o Sky, ele não sabe quem tá ligando pra ele, porque o número é desconhecido. E ele pergunta quem é. E, gente, o Prapai, ele se define como o deus do vento quente. É óbvio que o Sky, ele não entende nada e ele desliga ali na cara dele, né? Ele é super frio com o cara. Então, como vocês amam um biscoito, eu vou deixar essa cena aí pra vocês verem, pra vocês se deliciarem, porque mostra uma cena ali onde tem o Prapai, ele fazendo academia, e aí fica mostrando ele puxando os ferros ali, fazendo academia dele. E aí o Prapai, depois dele conversar ali com o Sky, depois de desligar na cara dele, ele fala, olha, tenha cuidado com o que você fala, porque esse babaca que você chama pode ser um dia o seu namorado. Então assim, gente, a gente já sabe que vai ser, né? Não sei porque eu tô me escondendo aqui, porque é óbvio que eles vão ficar juntos. Não tem nenhuma coisa assim que indica que eles não vão ficar juntos. É óbvio que eles vão ficar juntos no final. E a gente tem uma personagem nova nessa história. E é uma personagem que todo mundo se identifica, né? A gente tem a vizinha futriquenta ou a síndica do prédio. Eu acho que todo mundo tem isso na sua casa. Aqui no meu caso, a gente tem a vizinha futriquenta. O Sky tá saindo ali pra ir pra faculdade, e aí a vizinha dele para e começa a falar um monte de fofocas ali pra ele, de um casal que tava com 2 ao mesmo tempo, tava com 2 mulheres, e eles brigaram, teve uma maior treta, e começa a espalhar um monte de fofoca ali de Sky para ele. Só que o Sky, ele já tá atrasado pra ir pra faculdade, e a mulher não para de falar. Então ele fala, olha, eu preciso ir pra faculdade, depois a gente conversa. E aí ele sai. É engraçado que até quando ele tá chegando ali pra ele passar por ela na portaria, ele até fecha os olhos assim, porque parece que quando ele vai fechar os olhos, ele vai sumir, né? Mas obviamente não, ela vê ele ali e começa a fofoca com ele. E aí o Sky, ele vai ali pra faculdade, enquanto ele tá ali estudando, obviamente, o Prapai, ele não deixa ele em paz. Ele fica mandando um monte de mensagens ali pra ele, e como é esperado, né, o Sky, ele fica ignorando todas as mensagens. E aí chega o dia de ter a recepção dos calouros lá na faculdade, né? Eles ficam fazendo um monte de atividades ali, mas eu só vou destacar uma coisa aqui, que eu acho que esse momento é irrelevante aí pra gente. Só vou destacar o momento da dança micosa aí do irmão da Plum, não sei falar o nome dessa garota. Gente, que dança mais ridícula. É ele contra a menina. Acho que esse que era o campeonato, né? De quem fazia a dança mais ridícula. E, gente, é uma merda. É horrível essa dança. É muito ridículo. Esse episódio, ele tá assim,
a nata da vergonha alheia. E aí quando o Sky ele tá fechando ali a faculdade pra ele ir embora, ele acaba vendo o Prapai. E o Prapai ele foi ali na faculdade pra entregar um papel para o Rain, e ele fala que é um papel super importante, que só o Payu pode ler e que ninguém pode ter acesso àquele papel, e ele entrega nas mãos de Rain. E obviamente o Rain tá ali com o Sky, o Rain apresenta o Sky para o Prapai e apresenta o Prapai para o Sky. E aí o Rain ele fala que vai levar o Sky em casa, só que o Sky fala que não precisa, que ele tem que ir lá na casa do Payu, então não precisa, que ele vai sozinho. Então o Prapai fala assim, não precisa, eu te levo você em casa. E o Sky fala, não, pelo amor de Deus, não precisa disso, dessa gentileza. Só que o Prapai ele chega ali no ouvidinho do Sky e fala, eu acho que você não contou pro Rain que a gente fez ali no dia da corrida, né? Ele faz tipo uma chantagenzinha ali com ele, e obviamente o Sky ele acaba cedendo e ele vai embora junto com o Prapai. E agora, gente, a gente tem um dos momentos mais constrangedores deste episódio. Quando eles chegam lá na portaria, o Prapai ele começa ali a flertar um pouco com o Sky, e aí ele pergunta pro Sky se no momento que eles estiveram ali depois da corrida, não teve nenhuma hora que foi memorável pra ele. E o Sky fala que não foi nenhuma, ele se nega ali a admitir que teve alguma coisa memorável. Então ele fala para os dois recomeçarem, e ali ele se apresenta novamente para o Sky. Ele fala que o nome dele é Prapai, e ele é como o deus do vento quente. E aí o Sky ele fala que pensava que ele era mais um ciclope. E aí ele fala o seguinte, gente, ai meu Deus, é muito constrangedor, eu tô com vergonha de ler isso aqui pra vocês. Ele fala que ele admite que ele é um gigante com um enorme monstro moreno de um olho só, insinuando, obviamente, gente, o Prapaizinho ali dele. Gente, este momento, eu só queria fechar os meus olhos e falar assim, tampar os meus ouvidos, meu Deus, eu não quero escutar isso. E, gente, é muito constrangedor. Nossa, eu morri de rir nesse momento. Eu ri demais, mas assim, não é possível que tenha esse diálogo. Não é possível. E esse BL, ele tá cheio de diálogos desse tipo. Eu falei pra vocês que só tem coisa constrangedora aqui. E aí o Sky, ele se finge desentendido, aí pergunta se ele terminou de falar ali. E aí ele fala que não, que ele quer saber o nome dele, a data de nascimento, o tipo sanguíneo, o signo. E o Sky, ele só chega assim pertinho do ouvido dele e fala, eu só vou dizer isso pra você em outra vida. Ele pega as coisas dele e ele vai pro apartamento e deixa o Prapai pra lá. Mas quando o Sky ele chega no apartamento dele, ele fica olhando ali pela cortina pra ver se o Prapai ele já foi embora. E aí ele fica questionando os seus sentimentos e ele fala, será que ele é igual aos outros caras com que eu já fiquei? Mas eu também nunca escolheria namorar um cara como ele. E por que eu tô questionando em namorar um cara como ele? Ele fica fazendo vários questionamentos e a gente já vê ali que o Sky ele tá criando ali alguns sentimentos ali pelo Prapai também. Mas aí quando o Prapai ele sai do prédio pra entrar ali no carro dele, ele recebe uma ligação de Payu. Payu liga ali pra ele e fala, não é possível que você foi lá na faculdade do meu namorado pra entregar apenas um recibo de café pra ele. Isso era muito importante? E aí o Prapai fala que isso era muito importante pra ele, ele explica ali pro Payu, e quando ele desliga, ele fala que se ele não tivesse isso, ele não teria encontrado o garoto com o coração de aço. Meu Deus do céu, coração de aço. Parece que eu tô lendo uma novel antiga, sabe? De tempo antigo. Mas enfim, é muito engraçado, gente. Eu morri de rir com esse episódio. Eu acho que foi um dos episódios que eu mais ri de Love in a Year. Porque assim, eu fiquei com vergonha alheia, mas era aquela vergonha que dá vontade de rir. Eu ri muito com esse episódio. Aí no outro dia, como punição pelo Rain ter passado o telefone dele para Prapai, o Sky dá um castigo ali pra ele ficar ajoelhado no chão com as mãos para o alto, e depois ele vai ter que fazer um monte de atividades que ele tinha que fazer ali, que era do conselho estudantil, e que ele tem que fazer isso pra ele obter o perdão de Sky novamente. E o Rain, ele fica ali, por favor, não faça isso comigo, eu tenho um monte de dever pra fazer. E o Sky fala, eu também tenho um monte de dever pra fazer, mas agora você vai ter que fazer isso, não mandei você passar meu telefone para o Prapai. E o Rain, ó, ele se ferrou. Aí quando o Sky, ele chega na portaria ali do prédio dele, a síndica vem novamente falar com ele, e ela fala que ele recebeu um buquê de girassóis, e quem levou pra ele foi um homem moreno, muito bonito, e que ele falou para entregar para o Sky. E obviamente, esse moreno é o Prapai, né? E a síndica fica querendo saber quem é esse cara, e o Sky, ele dá um jeito ali de contornar a situação, e ele acaba não dizendo quem é esse cara pra ela. E obviamente, gente, a gente sabe que a síndica ali, ela é uma fofoqueira.
agora. Ou seja, o Sky ele já descobriu que ele vai ser o assunto do prédio inteiro até sair uma notícia mais bombástica do que ele recebendo um buquê de flores. Ela vai contar isso pra todo mundo, obviamente, né? Porque ela contou pra todo mundo a fofoca do casal lá em cima, por que ela não vai contar do papai e do Sky? Obviamente ela vai contar isso. E aí quando ele chega lá no dormitório, o Sky ele liga para o papai e o papai fala pra ele que ele deu os girassóis pra ele. Por quê? Eu vou ler pra vocês a definição. Ele fala que os girassóis, ele tem a face voltada para o céu, ou seja, Sky, traduzindo aí pra vocês, que ele não pode ser o sol para ele, mas sempre que ele ver os girassóis, é pra ele lembrar que o vento está zelando pelo céu. Quando o Sky, ele escuta isso, ele pensa a mesma coisa que eu pensei. Brega. Eu achei isso muito brega. Mas lá no fundo, eu também achei isso muito fofo. Então assim, talvez o Sky, ele achou fofo e brega ao mesmo tempo. Eu achei fofo e meio breguinha, mas eu amei. Eu achei muito fofo. E aí eles desligam o telefone ali e a gente termina o episódio com o Sky, ele decidindo se ele vai jogar ou não esse buquê lá no lixo. E aí o episódio termina e a gente vem pro side story. No side story, a gente tem o papai ali, ele decidindo qual é o buquê que ele vai mandar para o Sky. E ele pergunta ali para a secretária dele qual ele deve escolher. E ela fala pra ele que ele tem que escolher um que seja com a personalidade do cara pra quem ele vai mandar. E aí ele escolhe os girassóis e ele fala pra ela cancelar todas as coisas que ele tem na agenda dele por 2 horas, que ele vai levar esse buquê pessoalmente para o Sky. E ela fica... Como assim ele vai levar um buquê pessoalmente? Ou seja, a gente tá vendo aí que o papai ele tá mais gado ainda, porque ele tá indo atrás do cara pra levar um buquê de flores. Ele nunca faz isso. Ele sempre manda o entregador levar. Ele nunca entrega pessoalmente. E aí a secretária já percebeu ali que tem uma coisa ali entre eles. E por fim, a gente tem as prévias. Nas prévias, a gente tem ali o papai e o Sky. Eles têm um encontro, aparentemente. E ali o papai, ele começa a falar um monte de coisas sobre ele ali. Só que o Sky, ele não tá nem aí pras coisas que ele começa a falar sobre ele. A gente tem o Rain, aparentemente, ajudando o papai ali a conquistar um pouco o Sky, fazendo várias perguntas pra ele se ele tá apaixonado ou não pelo papai. E no final, a gente tem o papai, ele chegando ali e falando para o Sky que ele não vai desistir de flertar com ele. Ou seja, gente, a gente tem aí um combo perfeito de um cara que vai ficar correndo atrás do outro cara. E vai ser isso, eu acho, nos próximos episódios. Vamos ver o que vai acontecer. Eu tô ansioso pra saber o que vai acontecer nos próximos episódios. Eu gosto muito deste plot que eles trazem aí, do cara que ele tem uma decepção amorosa e aí com outro cara ele vai descobrir ali que ele pode sentir o amor novamente, porque aparentemente esse último relacionamento que o Sky ele teve destruiu a autoestima dele. A gente vê ali no episódio ele falando que um cara como o papai nunca se interessaria por ele. E por que o papai nunca se interessaria por ele? O Sky, ele é um cara legal, ele é um cara bonito, ele é bem apessoado, ele é muito legal, ele é muito atencioso, muito amigo. Então assim, por que o papai ele não se interessaria ali por ele? Então a gente vê como um relacionamento que provavelmente era um relacionamento totalmente tóxico afetou a mente dele ali no que ele tava pensando. Então assim, gente, eu acho que esse enredo ele vai entregar algumas coisas bem legais aí pra gente, mas os diálogos, meu Deus do céu, eu não sei se nas novels são assim, se tem vários diálogos cafonas, mas gente, tem muita coisa cafona que eles falam aí. Isso que eu falei pra vocês é só um resumo. Tem muita coisa ali que é muito cafona. Eu via isso em Payu e Rain e eu já achava cafona. Agora eu vim pra Pai Sky e eu achei mais cafona ainda. E assim... eu morria de rir, mas isso não faz eu gostar menos da história. Eu tô gostando de Love in the Air, vou continuar assistindo, quero ver muito mais outros episódios. Gostei da cena hot, achei que eles entregaram sim ali na cena hot, por mais que eu fiquei com vergonha, é como eu disse no último episódio pra vocês, né? No último episódio que teve a cena hot de Payu e Rain. Os dois, gente, eles fazem a cena hot ali, eles entregam, e a gente, que é LGBTQIA+, principalmente gay, a gente sempre tá procurando alguma cena pra gente ficar vendo, e a gente não vê BL, a gente não vê séries que tenha cenas hots aí pra gente assistir. A gente vê várias, a gente cresce vendo cena hot aí, que passava assim abertamente na televisão, de casais héteros, mas quando tem alguma cena, pra ser alguma cena hot entre um casal gay, a gente não tem. A primeira vez que eu vi uma cena hot de casal gay, eu acho que foi em Elite.
Foi a primeira vez que eu vi isso. Então assim, gente, é muito complicado você achar uma representatividade nessa parte. É cafona? É cafona. As pessoas ficam criticando? Ficam criticando. Mas a gente precisa de representatividade nessas partes também, e às vezes a gente não encontra. Então, antes ter do que não ter, né? Porque tem público pra isso, então é melhor eles produzirem. Eu só não acho justo eles girarem toda a história em torno de sexo, igual a gente tem em Elite. Mas aqui a gente tem uma história, eu acho que funcionou muito bem. Eu espero ver aí o resto nos próximos episódios, vamos ver o que vai acontecer. E eu vou estar aqui fazendo review pra vocês toda semana de Love in a Year, beleza? Então é isso, eu falei muito aqui nesse vídeo, eu espero muito que vocês tenham gostado. Se vocês chegaram até aqui, comente hashtag Hot de Milhões, porque eu vou estar dando um coraçãozinho aí no seu comentário. E também vou saber que vocês chegaram até aqui. Não sair desse vídeo, deixar o seu like, se inscrever aqui no canal se você não é inscrito, ativar o sininho de notificações para você ser notificado quando lançar um vídeo novo aqui no canal. Um beijão no coração de vocês e até a próxima. Tchau!